Bom dia, galera. Quem está falando aqui é o professor Manuel. A gente vai estar dando início aqui à nossa aula sobre o processo de colonização da América do Norte, tá certo? É um processo bem simples, mas que a gente deve dividir em duas partes e saber um pouquinho do que estava acontecendo antes dessa colonização, certo? A Inglaterra, ela foi um dos países que se lançou ao mar mais tardiamente, enquanto Portugal e Espanha já estavam ali dominando as suas colônias, tá certo? Que fazem respeito a um pouquinho abaixo lá na América do Sul e um pouco da América Central. A Inglaterra ela vai estender os seus domínios ali mais o que diz respeito à América, precisamente a América do Norte, no que hoje chamamos de Estados Unidos. Ela vai iniciar a sua dominação ao que nós chamamos das 13 colônias, tá certo? Mas antes de chegar a esse processo de 13 colônias, a gente só vai ter a nossa primeira colônia em 1607, certo? A colônia da Virgínia, certo? Esse nome ele se dá em homenagem a uma das rainhas, certo, da Inglaterra, a rainha Isabel, que tinha como apelido a Virgem, certo? Porque nunca chegou a casar e muito menos ter filhos, o que gerou um grande problema na Inglaterra, certo? Com a morte dela, se encerrou a dinastia e foi necessário procurar um rei em outros cantos. Foram achar um rei da dinastia Stuart, certo? Um rei trazido da Holanda para dominar ali a Inglaterra. Vale lembrar que ele era um rei altamente católico, mas para assumir o trono da Inglaterra, ele teve que se converter ao anglicanismo, certo? Uma religião criada antes da própria rainha, certo? Pelo pai dela. Ele se converte ao anglicanismo, sobe ao trono inglês e ao mesmo tempo ele começa uma luta contra os puritanos, tá certo? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que vai acontecer com esses puritanos, tá certo? A primeira colônia dessa daqui da Virgínia, que foi no sul, ela vai possuir algumas características diferentes das colônias do norte que foram povoadas por esses calvinistas, certo? Os puritanos que foram expulsos por esse rei que eu acabei de comentar, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nós vamos aqui para as características das colônias do sul. A principal característica que eu gostaria de começar é sobre a mão de obra dessas colônias do sul, essencialmente escravistas, certo? Por possuírem o tipo de plantação de monocultura ou plantation, certo? Que são largas áreas plantando apenas um tipo de produto, que na maioria das vezes era o algodão, para fornecer matéria-prima para as máquinas inglesas, certo? A mão de obra necessitava de muitas pessoas, certo? E de onde é que vinham essas pessoas? Eram os escravos africanos, que eu já vou mostrar como é que funcionam os comércios de triângulo, certo? Então, mão de obra era escrava, a principal plantação era o algodão, certo? Qual era o nome desse tipo de plantação? Era o plantation ou as monoculturas, certo? As colônias do sul, certo, por ficarem na parte mais baixa dos Estados Unidos, estavam próximas à linha do Equador e dos trópicos, certo? Eram mais próximo da área tropical do nosso planeta. Portanto, tinham climas suscetíveis a esse tipo de plantação, tá certo? Mais para frente vão surgir as colônias do norte. Lembra que eu falei que aquele rei que se converteu ao anglicanismo começou a expulsar outras pessoas? Ele começou uma perseguição a esses calvinistas, que eram também chamados de puritanos. O que eles fizeram? Pegaram suas armas, juntaram um pouco de dinheiro, zarparam nos navios e foram tentar a vida aqui, lá na América do Norte, tá certo? Infelizmente, durante o processo deles, o processo de travessia, eles acabaram sofrendo com intemperâncias climáticas, certo? Chuvas muito fortes que acabaram a desviar o navio. Em vez deles pararem nas colônias do sul, na Virgínia, que era o objetivo deles, pararam um pouco mais ao norte e lá eles se estabeleceram, tá certo? A colônia do norte, ela vai ter uma característica mais familiar, uma de subsistência, de um comércio local. Não vai ter o objetivo, certo, de transferir o dinheiro para fora. Vai ser algo muito mais local e independente da Inglaterra. Por quê? Porque eles já estavam fugindo da perseguição inglesa e estavam estabelecendo novas raízes lá nos Estados Unidos.
Diferente das colônias do sul que lutavam com os indígenas para ter o território, aqui em alguns casos nas colônias do norte eles vão auxiliar os indígenas. Era uma troca, certo? Quando esses calvinistas chegaram lá nos Estados Unidos, eles estavam no inverno, certo? Um inverno muito rigoroso. Com a ajuda dos índios foi meio que uma troca. Os índios forneceram auxílio, forneceram água, forneceram comida e posteriormente esse pessoal ajudou eles em conflitos internos, assim gerando essas colônias do norte com o auxílio dos índios, diferente do sul. O norte ele defendia o fim da escravidão. Por quê? Porque ele tinha consciência que com o fim da escravidão o mercado aumentava e assim a economia girava de uma forma diferente. E eles tinham essa ideia porque eles não queriam ter contato com a Inglaterra, diferente das colônias do sul, que dependiam da Inglaterra para todo e qualquer tipo de troca. Então eles não poderiam abrir mão dos escravos, tá certo? Essencialmente era uma ocupação litorânea dessas colônias. Por quê? Porque no litoral era muito mais fácil de viver. Você encontrava água com facilidade, você tinha uma abundância maior de chuvas, a vegetação te ajudava, o solo era mais fértil, então não tinha necessidade deles adentrarem o continente. Bem mais para frente vai haver uma marcha para o oeste, certo? Que é um assunto para uma aula do outro dia, e aí é que vai começar esse povoamento em larga escala do interior dos Estados Unidos até atravessar o outro lado e chegar no Oceano Pacífico. Mas até o momento eles ocupavam apenas o litoral do Oceano Atlântico. Tá certo? Acho que deu para ficar compreendida essa primeira parte sobre a colônia, certo? Que é uma colônia de povoamento e de exploração. Exploração sendo a do sul, com o objetivo principalmente do plantation e do comércio internacional, e as colônias de povoamento com a agricultura familiar e o foco no comércio local, tá certo? Indo aqui para a segunda parte, vamos formar dois triângulos de comércio, certo? Um entre Estados Unidos, Antilhas e África. O que vai acontecer aqui? A parte meio que independente dos Estados Unidos vai trocar os seus produtos por açúcar aqui, certo, das Ilhas das Antilhas, vai produzir o melaço. Esse melaço vai ser trocado lá na África por escravos e vendido nos Estados Unidos, fazendo assim o primeiro comércio triangular e dando certa independência aos Estados Unidos. Por que ele tinha essa vantagem? A Inglaterra estava cheia de conflitos. Então ela meio que não estava ligando de certa forma para sua colônia. Então foi cada vez menos tendo a interferência da Inglaterra e deixando essa liberdade das colônias agirem a seu bel prazer, certo? Formando esse triângulo aqui. Mas o triângulo correto, vamos dizer assim, o triângulo que deveria acontecer é o triângulo Estados Unidos, Inglaterra e África. Estados Unidos vende matéria-prima para a Inglaterra, com dinheiro que ganha, compra os produtos manufaturados ou compra escravos na África. E esse era o processo, certo? Ficando grande parte da riqueza lá na Inglaterra. Mas por conta da criação desse segundo triângulo aqui, entre Estados Unidos, Antilhas e África, parte do dinheiro ia ficando aqui e os Estados Unidos ia gerando o seu próprio lucro. Tá certo? O que eles buscavam nessas colônias? Eles buscavam principalmente os escravos nas colônias da África, os produtos da matéria-prima aqui nos Estados Unidos e os produtos feitos lá da Inglaterra que eram vendidos para todo o mundo, tá certo? Estima-se que entre 1690 e 1860, 400 mil escravos tenham feito a travessia entre África e América do Norte, tá certo? Esse povo ajudou a popular os Estados Unidos, fez parte da população dele e depois da abolição da escravidão, certo? Ajudou a tanto poder povoar o resto da América, quanto formar a população que ali estava, tá certo? Entre o que aconteceu com esses escravos, nós podemos citar os atos de resistência e as heranças, certo? As heranças que são carregadas até hoje, não só o fato da cor da pele, mas também as heranças dos costumes, das danças, das crenças, dos cantos, o próprio blues, tá certo? Que é um estilo musical que foi herdado dessa época aqui. Se eu pudesse dar o exemplo aqui do Brasil, nós poderíamos citar a capoeira. A capoeira também é uma herança tanto cultural, porque a capoeira é uma dança,
quanto uma resistência, porque além de ser uma dança, a capoeira também é uma forma de luta. Lembre-se, resistência não diz apenas o fato de você lutar, mas o fato também de você ir contra a dominação, tá certo? Eu espero que tenha ficado compreendido, a gente se vê num próximo momento e até logo, gente.